Fala, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel. E nesse vídeo aqui a gente vai ter uma aula sobre aplicações importantes da perícia contábil. Essa aqui vai ser uma aula dividida em dois vídeos para não ficar muito extenso, tá? Então aqui a gente vai apresentar uma primeira leva de possíveis aplicações e no segundo vídeo a gente apresenta uma segunda parte aí, tá? Se você quiser acessar o segundo vídeo, dá uma olhada aqui na descrição que a gente vai deixar o link para ele, tá bom? E só avisando também que o objetivo aqui não é aprofundar nas aplicações de todos os casos aqui. É a gente dar uma ideia da amplitude, né, de aplicações que a gente tem dentro da área de perícia contábil que a gente pode atuar, tá bom? Para algumas aulas mais aprofundadas em determinados assuntos de aplicações da perícia contábil, também vou deixar um link aqui de alguns vídeos e você pode acessar em maior nível de detalhamento esses assuntos, tá bom? Então é isso, pessoal. Antes da gente iniciar também, deixa eu só pedir duas coisas aqui para você. Primeiro, deixa uma curtida aqui no vídeo se você gostar dele, tá? Que ajuda bastante o nosso trabalho. E o segundo pedido, se inscreve aqui no canal, ativando o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo por aqui, beleza? Então, agora sim, vamos para a aula em questão, pessoal. Só lembrando que isso aqui esse conteúdo ele é baseado numa parte lá do livro Perícia Contábil, professor Antônio Lopes de Sá. Eu utilizo a 11ª edição, o livro é da editora Gen Atlas, tá? Primeira possibilidade de atuação são as ações de alimentos, né? Ações ordinárias de alimentos, que derivam da necessidade de se apurar os haveres do cônjuge ou responsável pela manutenção de seus dependentes, tá? Então, principalmente quando a gente tiver alguém que não é assim carteira assinada, ele é empresário ou tem várias fontes de renda, é preciso ter essa convicção sobre o poder econômico dessa pessoa para manter aquele padrão de vida, né, e para manter os seus dependentes também. Então, temos aqui, inclusive, alguns quesitos, né, que são feitos e podem ser questionados nesse tipo de ação. A retirada de prolabore do envolvido, a participação no capital social de sociedades, remunerações indiretas do cargo, como, por exemplo, pagamento de cartões de crédito ou afins, né? Participação na capital de sociedade, se ela se alterou nos últimos anos e enquanto, né? Porque pode haver uma ocultação de patrimônio aí, tá? Transferências de capital do réu, em qual montante, né? E para quem foi? Declaração de bens e outras fontes de rendimento dos últimos 3 anos, para você verificar se há alguma ocultação também ou não. Contas bancárias próprias, quais bancos, os extratos, os depósitos, tá? Se eles são compatíveis. Você vai caminhando nessa direção, você pode realizar esse tipo de perícia em ações de alimentos, tá? Outro tipo de ação também que a gente pode tratar, apuração de haveres. Pode se dar em razão de morte de sócio, do cônjuge, do direito do sócio de se retirar, de solução total ou parcial de sociedade, enfim, mas você vai apurar os direitos, os haveres, os direitos de alguém em uma massa patrimonial, né? Quanto eu tô saindo ou por morte, ou alguém está saindo por morte, ou por vontade, né? Qual o valor que ele tem direito a receber, tá? E aí isso vale por retirada por livre e espontânea vontade do sócio, quando ele é expulso, e aí você vai trabalhar em cima dos valores que ele tem a receber nessa saída da sociedade, tá bom? Outro caso, ações de busca e apreensão, não é? Podem decorrer de violação de estatuto, liberdades excessivas, suspeitas de irregularidade, ausência de distribuição de resultados, enfim. Há diferentes fatos para busca e apreensão, né? E aí pode-se pedir, exigir a exibição de livros e documentos, tá? Muitas vezes os livros contábeis, né? Então, cabe ao perito, nesse tipo de ação, examinar a parametria, o parâmetro, né? E a irregularidade ou suspeita indicada, e aí também os prejuízos constantes, né? Então, ele pode ampliar para conhecer as razões, como é que ele vai trabalhar, de forma tanto a justificar essa busca e apreensão, né, com base na exibição de documentos, como a extensão da irregularidade, das suspeitas. Né? Então, você solidifica esse caso de busca e apreensão, muitas vezes com uma perícia contábil. Tá? Solidifica, você justifica, você dá mais robustez a essa busca e apreensão.
Consignação em pagamento. Quase sempre são exames parciais que vão comprovar se os depósitos se fizeram ou não para a garantia de execuções, né? Então, perante a lei, normalmente você vai olhar essas consignações em pagamento em que sentido? Se está sendo realizado na pessoa certa, se o objeto certo de pagamento está sendo considerado, o modo do pagamento, se ele está sendo considerado corretamente também, e o tempo do pagamento, né? Se o prazo fixado para pagamento também está sendo respeitado ou não. Tá? Então, normalmente, as consignações em pagamento derivam trabalhos nesse sentido que a gente está comentando aqui. Cominação de pena pecuniária, né? Quando se pede uma causa, uma condenação de uma pessoa abster-se de fazer alguma coisa ou tolerar alguma atividade, e aí, se ela não fizer, pode resultar em uma cominação de pena pecuniária, ou seja, você pagar um valor por não respeitar aquela matéria, tá? E aí, muitas vezes, você vai ter uma atuação do perito verificando se houve realmente o valor da combinação da pena pecuniária, se houve excesso, se houve falta, se o cálculo do valor está correto ou não. Então, ele pode trabalhar em cima desse tipo de suspeita, tá? De suspeita e de verificação, melhor dizendo, tá? Não tanto suspeita, mas de verificação nesse tipo de ações, ok? Pedidos de recuperação judicial. Você vai para a justiça, né, para aprovar um requerimento de pedido de recuperação judicial, e aí o perito deve não só verificar se é regularidade no pedido, mas viabilidade econômico-financeira. Então, você tem duas grandes possibilidades aí: verificar se o pedido é legítimo, né, se não há nenhum indício de fraude ou algo do tipo, e se o pedido é viável de ser cumprido. E aí temos um exemplo aqui do próprio livro lá. No entender deste perito, pelos exames, tal, a empresa foi levada ao estado de insolvência pelas seguintes razões: excesso de imobilizados, excesso de endividamento, altíssimas despesas financeiras, o que absorveu todo o lucro, provocou perda de montante excessivo. Então, se mostrou as causas, né? Se eram realmente algo irregular ou não, se justificava se o pedido ou não. E aí, sobre as perspectivas de solução, ele também vai opinar. Né? A empresa, se ela desimobilizar, né, diminuir a imobilização de parte improdutiva do seu ativo, ela poderá gerar certo determinado valor para quitar suas dívidas, conforme a avaliação, poderá quitar um percentual. A questão das correções monetárias, despesas financeiras, né, se pode se equilibrar, se vai deixar de ocorrer essa desmobilização no prazo de tantos meses, a desimobilização conforme o quadro anexado, que a empresa não tem problema de colocar seus produtos que são de boas qualidades, taxa de devolução é baixíssima, o estoque rotaciona com alta frequência, né? O fluxo de caixa parece excessivamente otimista nos meses tal, conforme podemos constatar pelo que nós mesmos produzimos. E aí observar os controles internos da empresa, e sua escrita também não apresentam nenhum vício, o controle interno é bom, né? Então, você apresenta aqui sua perspectiva sobre as causas, sua opinião sobre as causas e sobre as perspectivas em cima de uma recuperação judicial, sendo fundamental o trabalho de um perito contábil para validar uma recuperação judicial, tá? É um caso em bastante ascensão, inclusive, ultimamente. Ações cambiais, né? Ações cambiárias, notas promissórias. O número de ações que se propõe em relação a notas promissórias, né? Uma confissão de dívida, né? Um contrato aberto de confissão de dívida. Dificilmente vai se discutir a origem da dívida, mas ainda podem gerar campos para perícias. Como, por exemplo, o perito vai opinar sobre os aspectos formais desse título em face da escrita, datas dos lançamentos, registros de emissão, registros de pagamentos, registro dos endossos e avais nas contas de compensação, registro em contas específicas de débito e crédito, análise dos contratos e seus cumprimentos, instrumentação e vinculação das notas promissórias, o elo causal, né, em face dos registros. E aí, basicamente, você vai ver se nessa confissão aí, né, nessa confissão através de notas promissórias, de ações cambiárias,
Se está tudo correto, conforme os contratos, né, as datas, os pagamentos, recebimentos, valores, taxas, enfim, os afins, tudo isso pode ser pormenorizado numa perícia contábil, tá bom? Outro tipo, né, compensação de créditos. O Código Civil Brasileiro, artigo 368, estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo devedoras e credoras uma da outra, as duas obrigações podem se extinguir até que elas se compensem, tá? E onde é que entra a perícia? Nesse caso, ela vai orientar no sentido de evidenciar se os requisitos se cumprem ou não, ou seja, se A e B realmente são reciprocamente devedores e credores entre si, se os valores estão devidamente registrados de forma regular e eles têm validade, se os valores representam, respectivamente, os débitos e créditos de A e B, se eles encontram-se lançados nas escritas de A e B de forma coerente, se as dívidas são líquidas e certas, isso é importante, tá? Elas precisam ser líquidas e certas para haver compensação de créditos. Se ambas estão vencidas, se as coisas fungíveis a que as dívidas devem quitar são de mesma natureza ou não, porque isso vai influenciar na compensação de crédito, se há algum contrato que regula a compensação, né? Se há carta ou documento que estabeleça como deve ocorrer essa compensação, se há alguma coisa incerta ali no meio, e as operações que as originaram, né? As dívidas, os créditos, os débitos, tá? Então, fazer uma análise pormenorizada desses casos, muitas vezes se necessita de um perito trabalhando nessas questões, tá bom? Consignação e depósito para pagamento, né? Questões de juízo vão motivar perícias sobre pagamentos feitos por consignação, entrega de valores para garantir um pagamento, né? Porque legalmente o depósito vai extinguir a compensação, mas a perícia pode ainda ser quanto às formalidades. Por exemplo, se quem depositou era capaz para pagar, se está bem declarado o motivo do depósito, se o depósito foi definido para garantir pagamento, se foi feito a tempo, se o valor foi o adequado, né? Então, verificar o valor do montante a quitar também. Se a pessoa em nome de quem se depositou é hábil para receber e quitar a dívida, se está preservado o ajuste monetário ou não, se o local onde se depositou é adequado, se as comprovações são competentes. Então, você pode pormenorizar e verificar se o fato realmente se está legalmente extinto ou não, verificando determinadas formalidades nesse tipo de ação, tá bom? Sobre desapropriação de bens, né? São atos do poder, quando considerado por lei algo de utilidade pública. Então, você vai lá e desapropria um bem. Então, quando há algum negócio sendo desapropriado, né? Você está falando de patrimônio, então, muitas vezes, você precisa de uma perícia contábil para verificar os fatos. E aqui tem uma série de quesitos que podem ser feitos. Né? Você pode dar uma pausa aqui para olhar todos, se quiser. Mas vamos elencar os principais, né? Então, quais atividades básicas da empresa, do ponto, se ela sempre dependeu do ponto, qual o nível de dependência, qual a área, qual a atividade, se essa desapropriação vai atingir toda a área ou parcialmente, se a empresa vai ter que se mudar de localidade, se já tem algum local prospectado para mudança, o faturamento dos últimos anos, o lucro, se a empresa conseguiu prosperar ali naquela localização, se depende daquela localização para prosperar, os períodos do ano que mais fatura, se a mudança de localidade é factível, qual o tempo para a mudança, né? Qual a perda estimada, né? No tempo paralisado aí para a mudança de venda, quanto tempo as novas instalações vão ter esse mesmo nível, né? Se vai inviabilizar, diminuir o fundo de comércio. Então, todas essas relações comerciais, na desapropriação, podem ser tratadas por um perito contábil e podem ter uma consequência final aí no valor a que se chega a essa desapropriação dos bens, tá bom? É um tipo de causa bem, bem interessante para quem trabalha na área de perícia contábil. Dissolução de sociedade, né? Envolve aí um acordo previsto em lei, sua dissolução pode ser automática ou requerida. Para que se passe pela dissolução e liquidação, que a gente fala mais à frente, em outro momento, precisa necessariamente de um levantamento competente, tá? Então, você vai argumentar, por exemplo,
provando ou não a viabilidade dessa dissolução da sociedade, né? Então, você vai trabalhar no sentido de provar a impossibilidade de continuar essa sociedade, tá? E aí pode ser os diversos motivos, mas você ali vai trabalhar para mostrar que é necessária a dissolução daquela sociedade. Se ela não se der, automaticamente, óbvio, se for alguma coisa a ser discutida em justiça, tá? Ah, exclusão de sócio é algo garantido por lei, né? Mas garante a recuperação do seu capital, tá? Então, você pode trabalhar tanto no caso de apuração de haveres, que a gente já comentou no início do vídeo, mas inclui também cálculos de fundo de comércio, tá? Ou ainda, verificar a culpabilidade do sócio, comprovada e autorizada por contrato social. Então, se ele tem alguma culpabilidade ali, né? Por estar sendo excluído, né? Se ele praticou algum ato ilegal, alguma ingerência, alguma má administração, se você consegue comprovar alguma fraude ou não, né? Então, a culpabilidade do sócio também pode ser motivo de análise pericial, nessas ações de exclusão de sócio, tá? Obviamente que a parte patrimonial, do dano patrimonial, é eventualmente causado por ação daquele sócio, tá? Então, existe uma série de possibilidades de perícia em ação de exclusão de sócio, tá bom? Embargos de impedimento de consumação de alienação. Que é isso? É para que você não coloque, né, uma alienação em ação, tá? Então, pode ser em processos falimentares, principalmente, você visa comprovar que aquele bem ali ele não pode ser alienado, não pode ser vendido, tá? E aí, cada bem patrimonial ele tem uma função, certo? Então, você vai ter que mostrar que a alienação ou cessão de um elemento de um bem, ele pode resultar em um prejuízo para a sociedade, o patrimônio de alguma pessoa pode ser prejudicado caso consuma-se a alienação daquele bem, tá? E aí, como todas as pessoas jurídicas não se confundem com a física, né? O embargo desses terceiros tem sentido quando se visa preservar os direitos que podem ser feridos com a venda desse patrimônio. E quem pode fundamentar muito bem isso é um perito contábil, tá? Então, as ações caminham nesse sentido aí. Estima de bens penhorados. O Código de Processo Civil, artigo 870, determina que o juiz deve nomear um perito para estimar bens quando não houver um avaliador oficial. Ok. Então, como a penhora pode recair sobre o estabelecimento, ou seja, sobre tantos bens quantos necessários para garantir pagamento de dívida, um avaliador pode ser que ele não tenha a competência necessária para avaliações patrimoniais que demandem conhecimento específico de contabilidade, né? Então, como patrimônio empresarial, ele tenha alguma influência ali no valor, né, da avaliação do bem, pode-se necessitar da especialidade de um contador, de um perito contábil, para exame de avaliação pericial na estima de algum bem que esteja sendo penhorado, tá? É uma possibilidade. Primeiro, na ausência de um avaliador oficial, e segundo, se forem casos, né, que envolvam avaliações patrimoniais ali no meio, tá certo? Exibição de livros e documentos é um tipo de ação cautelar para produzir provas, né, baseada na exibição de livros e documentos, e encontra no trabalho do perito um meio de auxiliar isso, tá? Todo sócio, mesmo minoritário, né, da sociedade, pode, desde que ele tenha a partir de 5% de capital social, tem direito de exigir a exibição de livros e documentos. E aí, quando a exibição, o perito vai verificar os aspectos formais dos registros, se estão todos corretos ou não, as validades de registros e livros, a materialidade, né, do documento também, a força documental, a metodologia contábil, a existência de bens, né, em relação com o que está ali na exibição de livro, e fatos específicos que motivem o pedido de exibição. Então, é uma possibilidade de atuação do perito também em ações de exibição de livros e documentos, que é algo previsto por lei, tá? Para os sócios com mais 5 ou mais por cento de capital. Extravio e dissipação de bens. Opa, é a última aplicação que a gente vai tratar nesse vídeo aqui, tá? O resto a gente vê no próximo vídeo, tá bom? A gente tem mais coisas para falar. Mas o que consiste isso, né? A conservação de um bem
é um direito que protege legalmente a possibilidade de extravio. Dissipação pode ensejar um pedido de arrolamento ou listagem por inventário ou verificação de existência. Quem vai requerer, ele precisa provar seu direito em relação aos bens e os motivos do receio de extravio ou dissipação, né? Então, é meio que uma ação preventiva aqui, tá? Então, o perito vai ter que descrever o local e hora em que iniciou o trabalho, a qualidade dos bens que ele está analisando, todas as minúcias relativas ao estado dos bens, critérios de avaliação dos bens, valores atribuídos a esses bens e quaisquer anomalias eventualmente verificadas durante o arrolamento. Então, como é uma análise preventiva, né, a ação do perito, nesse caso, ele vai elencar os bens e os valores em que ele chegou desses bens para uma ação de prevenção aí, né, que já está previamente listado, para que, caso haja aí, né, existe um receio de extravio ou dissipação desses bens, você já tem a valoração deles previamente verificada e é uma possibilidade de atuação pericial, tá bom? E é isso, tá, pessoal? A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Como eu já disse lá no início, existem algumas aulas mais detalhadas para alguns assuntos que a gente viu. O link está aqui na descrição. E o link para o vídeo da parte 2 também, onde a gente vai comentar mais outros diversos casos em que o perito contábil pode atuar, tá certo? E é isso, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida ou comentário, escreve aqui abaixo que a gente troca uma ideia, tá certo? E no mais, vamos fechar aqui o vídeo só reforçando aqueles pedidos lá do início, tá bom? Deixa uma curtida aqui que ajuda bastante o nosso trabalho e se inscreve aqui no canal, valeu? Ativando lá o sininho da notificação para ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.